O assunto agora é o Gilmar Palusa, em Portugal, onde está sendo realizado o 13º Fórum de Lisboa, evento organizado pelo ministro do Supremo, Gilmar Mendes. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, tentou justificar as críticas por participar de eventos com a presença de pessoas com interesses na corte. Em conversa com jornalistas, o ministro atribuiu o caso ao preconceito contra a livre iniciativa. Eu visito comunidades indígenas, eu visito sindicatos, eu, quando viajo, muitas vezes sou recebido pelos governadores. Todas essas pessoas têm interesse no Supremo. Eu vou a eventos de empresários que têm interesse no Supremo. Eu vou a eventos de empresas jornalísticas que têm interesse no Supremo. Portanto, todo mundo tem interesses no Supremo, das comunidades indígenas aos empresários. Eu converso com todo mundo, eu converso com os planos de saúde e eu converso com os usuários dos planos de saúde, com as famílias dos autistas, com as famílias que fazem tratamento para câncer. Portanto, faz parte do meu papel, mais ainda como presidente, ouvir todos os segmentos da sociedade e, eventualmente, falar para todos os segmentos da sociedade. E quem inclui os empresários, e quem inclui as comunidades indígenas, e quem inclui os prefeitos, e quem inclui os sindicatos. Mas quando eu vou a um evento de empresários, é que há essa grita geral, que é, no fundo, um preconceito contra o empresariado, contra o empreendedorismo, contra a livre iniciativa. Já Gilmar Mendes disse que o Brasil vive um parlamentarismo desorganizado e defendeu o debate sobre o semipresidencialismo como uma possível saída para os impasses entre o Executivo e o Congresso. Um parlamentarismo desorganizado, né? Porque não tem um formato bem definido. As emendas parlamentares, a questão das agências, é todo um modelo singular. Por isso que, inclusive, aqui vocês vão ter painel sobre semipresidencialismo e já há algum tempo no Fórum de Lisboa a gente tem discutido se não seria melhor para o Brasil caminhar ou encaminhar-se para um semipresidencialismo diante do vulto do poder que o Congresso tem assumido. Não se esqueçam que desde Dilma e Eduardo Cunha, 2015, se estabeleceu esse modelo das emendas impositivas e o montante vem apenas crescendo mais e mais. Ano passado chegou-se a essa cifra, né, de 50 bilhões de reais para as emendas parlamentares. É preciso que o Congresso tenha poder, e é natural, mas que também tenha responsabilidade. Por isso que o semipresidencialismo seria talvez mais consentâneo. Neste momento, nós vivemos um modelo mais ou menos desorganizado, porque deixamos de ter aquele chamado presidencialismo de coalizão, em que os partidos se juntavam para dar uma base ao governo, e alguém tem brincado que nós produzimos agora um presidencialismo de colisão. Bom, Consta, não é a primeira vez que o ministro Gilmar Mendes defende aí um semipresidencialismo. Antes a gente exibiu um trecho do que disse o ministro Luiz Roberto Barroso em relação às críticas de que poderia haver conflito de interesses na participação de ministros do Supremo nesse evento em Lisboa. Só para trazer aqui uma informação, alguns empresários que constam na programação desse 13º Fórum de Lisboa. O CEO do iFood, Diego Barreto, que tem ação tramitando no Supremo, diretor da Mobitech, André Porto, presidente da ProSoja do Mato Grosso, Luiz Costa Beber, o CEO da Light, Alexandre Nogueira, entre outros, que participam desse evento em Portugal. Pois é, e foi criativa a desculpa do ministro Barroso, né, de que isso é um preconceito contra a livre iniciativa e o empreendedorismo. Eu acho que eu falo acima de suspeita, eu sou um grande defensor da livre iniciativa e do empreendedorismo, mas eu diria que ambas as coisas não têm absolutamente nada a ver com esse evento, cuja palavra que melhor sintetiza o que acontece ali é promiscuidade. Aliás, quem fala demais dá bom dia para cavalo, né? Eu nunca vi os ministros do Supremo Tribunal Federal como o do Brasil falarem tanto, eles dão pitaco em tudo, inclusive qual deveria ser o modelo político do país. O Gilmar Mendes está querendo empurrar a goela abaixo de todos,
um semipresidencialismo agora. Quer dizer, por que eles não conseguem ficar restritos ao seu quadrado, que é muito nobre, que é guardião da Constituição, que é a única coisa que eles não vêm fazendo? Então, não tem nada a ver com livre iniciativa, tem muito mais a ver com lobismo, talvez, com promiscuidade, com troca de favores, e tudo isso feito na distante Lisboa. 90% dos presentes são brasileiros, falando em português. Às vezes o Gilmar Mendes coloca um verbo diferente, estou a pensar que talvez seja melhor isso e tudo, mas é português bem abrasileirado. 90% da presença de brasileiros para discutir lá em Lisboa o que deveria acontecer no Brasil. É o retrato da nossa oligarquia, da casta superior, do andar de cima, da nomenclatura que tomou o poder e não tem mais contato com o povo. Agora, o partido do André Ventura, o Chega, que é o que mais cresce em Portugal, quer investigar melhor o que está por trás disso aí. Eu acho que ele não vai encontrar como resposta empreendedorismo, a menos que seja um conceito um tanto esquisito de empreendedorismo. Diga, Augusto. Olha aqui, existe uma Constituição em vigor, supostamente em vigor, que é muito clara. O Brasil adota o sistema presidencialista. Discutir isso aí é coisa para deputado constituinte, para uma Assembleia Constituinte. Qualquer mudança desse porte, né? Você tem que discutir pequenas mudanças até na Constituição. Você precisa convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Eles falam com a maior cara de pau, a maior naturalidade. Se eles mudam o sistema, né? Quem manda é o Supremo, né? É a ditadura do Supremo. Aí eles vão dando nome. Não, precisamos instituir o semipresidencialismo. Eu pergunto ao ministro Gilmar, o que é isso? O que é semipresidencialismo? Reduz, esse regime reduz os poderes do presidente até quando? Até que ponto? E esses poderes vão para onde? Para outro poder? Para o Congresso não é. É para o Supremo. Seja claro, pelo menos, porque está dizendo Caute. Quem tem o dever, Caute ou Silvio, eu não me recordo agora, estou plenamente de acordo. Eles têm o dever de defender o cumprimento da Constituição. Agora eles ficam dando, se concedendo atribuições que eles não podem usurpar. Elas são de outros poderes. Agora eles estão falando, agora eles querem mexer na Constituição. Não, já está em vigor uma Constituição secreta, que é a que funciona na cabeça do Alexandre de Moraes com a conivência dos outros. Agora ele vem como o ministro Dias Toffoli, que devia ainda estar estudando para o concurso de ingresso da magistratura, vai ver se é aprovado em depois de tantos anos de Supremo, foi reprovado em 2. Ele falou há pouco tempo no Gilmar Palusa, né? O Supremo exerce o poder moderador. Que moderador? Ele, sem moderação nenhuma, devolve dinheiro de ladrão, que tem como advogada a mulher dele. Esse é o poder moderador de Saturno. E vê o Gilmar falando isso. É pena que eu só me interessa o Gilmar quando ele fala aquele português que ele aprendeu, que a única coisa que ele aprendeu é que não se usa mais gerúndio. Só. É gostoso ver. Porque parece o personagem do Nelson Rodrigues, que gozava o Otto Lara Rezende, que ficou um tempo como adido cultural em Lisboa. Ele voltou e o Nelson Rodrigues escrevia nas crônicas todo dia. Ele está falando agora com sotaque lisboeta. E era mentira, era brincadeira. Esse aí fala sério. E daqui a pouco eles ainda bastam 2 dias. Eles dizem, estou a comer no restaurante e tal, tudo pago pelo povo brasileiro, que está a trabalhar enquanto a gente passeia. Assume logo que é passeio, é excursão. Já vi excursão de jornalista assim, mas a gente participava sabendo que éramos excursionistas. Não ficávamos deliberando nem sobre jornalismo. A gente ia passear. Essa turma vai passear, financiada por réus,
e fica agora reformando a Constituição. É muito cinismo. Augusto, você tocou na questão do poder moderador. A gente vai trazer também, destacar uma fala do ministro Flávio Dino, que também está em Lisboa. Mas antes, Silvio, para complementar... Não, um adendo à fala do Augusto, porque essa fala do ministro Gilmar Mendes sobre presidencialismo de coalizão ou o avanço para um semipresidencialismo, um parlamentarismo não formal, informal no Brasil, ele tem um erro de premissa muito claro aí. O ministro Gilmar Mendes, como da ala que quer apagar a história, esquece que foi o PT e os governos do PT, e são 5, 3 de Lula e 2 de Dilma, o segundo com o advento do impeachment, mas foi o PT quem corrompeu o presidencialismo. O presidencialismo de coalizão, ou seja, estamos falando de uma coalizão de um governo multipartidário. Ele pressupõe a divisão de poder estratégica. O que o PT fez foi justamente o presidencialismo de corrupção, porque ele comprava votos no mensalão e depois ele comprava com o petrolão. Então, o presidencialismo de coalizão tampouco é de colisão, como ele brincou ali. Não, é de corrupção. Mas como o Supremo Tribunal Federal quis varrer a corrupção para debaixo do tapete da história, ele ignora esse dado. É só para mostrar o erro básico de premissa quando se parte para uma literatura, para algum tipo de teoria sobre presidencialismo que o Gilmar Mendes não deveria ter tocado.